Salmo 46, versículo 10. Bem no meio da Bíblia é o Salmo 46. Olha que tem mensagem, hein? Tirando lá dentro todas as mensagens, Deus dando cada culto, mensagem diferente da outra, só o início. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes estamos agitados, estamos inquietos por causa de um diagnóstico terrível, uma doença cruel, mas não podemos esquecer que Ele é Deus. Ele é Deus para fazer o quê? O impossível se tornar possível. Vamos recapitular. Lucas 1,37, o que diz lá Lucas 1,37? Diz, porque para Deus nada é impossível. Então estamos diante do impossível, um câncer com metástase, se espalhou e ele não tem como retroceder. Agora é paliativo até chegar ao óbito. Ele é Deus, ele muda as situações. Ele continua fazendo o impossível se tornar possível. Marcos 10, 27, que diz lá para nós. Jesus olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, estamos inquietos diante do impossível? Peraí, vamos lembrar que Ele é Deus. Deus para fazer o impossível se tornar possível. No culto anterior, eu estava falando aqui na mensagem de Deus, a importância de você olhar para Jesus e lembrar, Jonas tinha pecado, desobedecido a Deus, entrou numa rebeldia muito grande, mas aí ele lembrou-se que o Senhor é Deus. Ele lembrou-se da misericórdia de Deus. Você deve lembrar dessa misericórdia. Vamos rever o Salmo 103. Tem coisa nova já. 103. Versículos 2 e 3 de início. O salmista diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa o quê? Todas as tuas iniquidades. E às vezes a pessoa esquece disso. Ele é Deus poderoso para fazer, como eu falei, o impossível se tornar possível, para fazer um câncer retroceder. Ele é Deus do impossível para fazer dar solução para um caso insolúvel, entenda que seja qual for. Ele é Deus, mas também é Deus de amor, é Deus misericordioso. E nós falamos que o Jonas, vamos lá, o Jonas é depois, tem Jonas, Miqueias, Naum. Então Jonas é depois de Daniel, tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí vem o Jonas, conhecido como profeta Fujão, fugiu da missão, né? E pagou um alto preço, capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele tinha sido rebelde, Deus tinha dado uma missão para ele, mas ele não aceitou a missão por causa do rancor, por causa do ódio, por causa do ressentimento, da revolta que ele tinha com aquele povo de Nínive, que era adversário do seu povo. Eu falei que o Jonas tem uma curiosidade. A maioria dos profetas do Antigo Testamento são da casa de Davi. A maioria deles são de Judá. O Jonas não. Ele é um profeta, entenda bem, de Israel. E ele estava, então, Israel tinha vamos dizer assim, sempre a briga com Nínive, com a Síria. Agora ele recebe uma missão para pregar o arrependimento daquele povo. Ele não queria, porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele conhecia o amor de Deus. Então ele não quis pregar o amor de Deus, o arrependimento, o perdão para aquele povo. Se rebelou, pegou uma passagem, fugiu de Deus para uma outra cidade, só que aquele navio enfrentou uma tempestade muito grande. E os homens faziam de tudo para aliviar o peso do navio, para que o navio passasse pela tempestade. Não conseguiam. Jonas disse, eu sou a causa. Me tirem do navio. Contou tudo para eles. Mas não podemos fazer isso. Jonas, façam, vocês vão ver. Quando tiraram o Jonas do navio, a tempestade cessou. Acabou a tempestade. Mas aí o Jonas foi engolido por um peixe. Eu fico até rindo quando alguém diz, isso é lenda, isso não existe. Primeiro que é um fato histórico, porque Jesus conta isso para nós, entenda, no Novo Testamento. Quando ele pede, quando as pessoas pedem o sinal, você já tem o sinal do profeta Jonas. E o Jonas foi engolido, mas é impossível. Glória a Deus, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Era Deus dirigindo, era Deus no controle. O Jonas, então, lá no ventre, ele começa a se humilhar diante de Deus. Clama a Deus do inferno. Meu irmãozinho, pode clamar. Ele continua sendo Deus, aquieta-te. Mas eu já errei muito, já aprontei bastante. Ele continua esperando por você.
Eu digo que Deus espera pelo homem até o último segundo, até o último respiro, até o último suspiro dele, Deus espera pelo homem. Eu contei um testemunho bonito de um rapaz que é aqui da igreja. Hoje ele é um personal trainer, conhecido, de grandes estrelas, né, do mundo esportivo e tudo. Ele contou a conversão do pai dele no último suspiro. O pai dele sempre foi um homem trabalhador, um homem honesto, mas muita bebida. E a mãe dele, uma mulher de Deus, foi minha obreira durante muitos anos, e ele não cedia. Ele então teve um infarto, ela estava vendo ele ter um infarto, ela é enfermeira, sabendo o que estava acontecendo, e ele não é de Jesus, e ela pensou, ele está indo embora. Aí ela lembrou-se daquele caso do missionário, quando levou um parente da esposa à salvação na hora da morte. Ela pegou a mão dele, fulano, você está indo embora. A vida toda você rejeitou Jesus. Jesus esperou por você e espera até agora. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, sai para o céu. Pode ter a certeza disso. Então eu estou aqui agora, você quer? Aí deu a palavra, ele contando para mim. E ele disse, eu sei que você está me ouvindo. E ela sabia que o sangue estava como que aqui, ó. Não tinha como ele falar. Se aperta a minha mão se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora. Se você quer ir morar no céu. Ele apertou. Fulano, você está apertando a minha mão. Ele apertou mais ainda, soltou a mão dela, já estava no céu. Quer dizer, Deus esperou. Esse é o nosso Deus, é misericordioso. Ele espera. E assim a pessoa não acredita nisso. O Jonas no inferno, na situação que ele estava, olha como é que ele dá o quadro. Porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e vagas têm passado por cima de mim. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O quê? Do Deus misericordioso. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É isso que Ele faz. Está dizendo para você que talvez não se ache mais em condições de voltar para a vida, de voltar a reinar. Aí Ele diz, mais ainda, e entrou em ti, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Glória a Deus. Vamos voltar no Salmo 103. Tem muita coisa para nós. É muito bom estar na presença de Deus. Então, Ele perdoa todas as tuas iniquidades e faz mais o quê? E sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, te traz de volta. Às vezes o ser humano, o homem, em sentido genérico, como a mulher, a pessoa dá o perdão, mas não como Deus. Olha, eu te perdoo, mas não quero nem ver a tua cara. Já ouviu alguém falar isso? Eu te perdoo, mas não quero nem cruzar com você. É o perdão do homem. Deus não. Não só te perdoa, Ele traz de volta, para que você ande com Ele. Para que você ande com Ele. As pessoas às vezes não vão entender, aprontou tanto. Tem gente que não consegue entrar no reino de Deus, possuir as bênçãos de Deus, por causa do amor de Deus. Porque Ele quer o amor para ele. Você vê, o Jonas não queria misericórdia para Nínive. Mas quando ele precisou da misericórdia para ele clamou, ele pediu, ele viu que estava errado, ele estava morrendo lá no ventre do peixe. Quer dizer, a morte chegando para ele no inferno, porque ele foi rebelde à voz de Deus. E ele lá então lembrou, ele queria misericórdia para ele, mas para Nínive ele não queria. Somos nós, que às vezes queremos a misericórdia para nós, mas para o malfeitor, para alguém que fez um mal para nós, não queremos. Queremos que ela queime no fogo do inferno. Queremos que aquela pessoa pague pelo que ela fez, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então nós devemos lembrar disso. Se Deus quer que essa pessoa seja salva, eu também quero. Mas vamos falar de você, da pessoa que está precisando disso. Não só Ele perdoa, como traz você de volta. Ele traz você para perto dele. Eu contei uma história que as pessoas contam, não sei até onde tem a veracidade da história, que Napoleão, imperador, que ficou ali na França, mas boa parte daquele mundo europeu ali, ele estava fazendo uma revista da tropa, estava com o seu cavalo, eu vou falar o cavalo branco de Napoleão, né? Ele estava lá com o seu cavalo e o cavalo se desgovernou.
e um soldado saiu do meio da tropa e segurou nas rédeas para cá, para lá e conseguiu controlar. E o imperador olhou para ele: obrigado, meu capitão. E na mesma hora o soldado não perdeu a oportunidade. Capitão, diga a guarda, senhor, da minha guarda pessoal. Só que aquilo criou um ciúmezinho entre os outros oficiais. Nós seguimos todos os trâmites, nós fizemos tudo. Esse aí de uma hora, só porque controlou o cavalo lá, agora é capitão igual a nós, não é certo. E a notícia chegou até ao imperador. O imperador mandou colocar todas as tropas em revista, preparou todos eles. Aí preparou 2 cavalos. Um para ele e outro para quem? O capitão da sua guarda pessoal. E quando o pessoal viu aquilo, ficou todo mundo, para mim, bico fechado. Por quê? Eles notaram que o capitão estava assim com o imperador. O que é isso, pastor Jair? O mundo tem que notar que você está assim com Jesus. Ande, lembra da misericórdia dele, não fica olhando para o passado. Uma das chaves que eu dei nessa mensagem é: esqueça. Mesmo que você tenha errado muito, mas eu não consigo me perdoar. José disse: Deus me fez esquecer. 1 de João 3,20 diz que ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus. Então Deus não só perdoa você, Deus traz você de volta para reinar. Ele diz, 4, que redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Terminando, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É isso que temos que descobrir. E as pessoas vão notar, vai ser notório que você é uma pessoa que está andando com Deus, mesmo que tenha tido um passado nebuloso. Ainda que tenha tido um passado terrível, o Senhor Deus misericordioso faz tudo isso. E agora tem mais ainda na mensagem nova. Vamos para Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. O capítulo é o 7, o versículo é o 11. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Eu tenho falado isso, tenho citado, tenho repetido. Nós temos que ter íntima compaixão pelas pessoas. É impossível pregar o Evangelho, mais ainda, é impossível ser cristão verdadeiro sem compaixão. O que é ter compaixão? É sentir a dor do próximo. Ele sentiu a dor daquela mãe que perdeu o seu filho único. E ele, sendo Deus, que andava como homem, ele andava aqui, mas na plenitude do Espírito, sabendo que era viúva. Uma mulher que tinha, entenda bem, o filho, vamos dizer assim, o arrimo de família ali, sendo levado para o túmulo. Ele disse para ela: não chores mais. Quem estava falando com ela? O próprio Deus. Aí que vem o bonito, pessoal. E diz: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Temos que parar e ouvir o Senhor. E deixar a direção dada por Deus. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mas qual é a lição para nós, pastor, por o dia de hoje? Qual é a lição que você está tendo hoje para dizer que Ele é Deus? Ele continua a mesma coisa. Agora somos nós que temos que levar Jesus a Naim. Nós que temos que levar Jesus às nações. Nós que temos que levar Jesus, entenda, nos lugares, por onde passarmos. Temos que apresentar, nós vamos encontrar alguém chorando. Vamos encontrar alguém que está perdendo, está sepultando um filho que está nas drogas, que está no álcool. Mas nós temos que apresentar isso. Não podemos esquecer que Ele é Deus conosco, Ele está conosco. Ele habita em nós para isso, para mostrarmos às pessoas que Ele é Deus. Mas nós não oferecemos.
desculpe a expressão, nós somos egoístas. Vamos dizer assim, de uma maneira mais branda, somos tímidos, somos acanhados, esquecemos do que nós temos Deus conosco, nós temos Emanuel, quer dizer, Deus conosco, para dar às pessoas, mas temos que ter o que? Você já ouviu bastante, Filipenses 2:5. O que eu tenho que ter, pastor Jaime? Aqui, ó. 2:5. Diz, de sorte que haja em nós, usando a primeira pessoa, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é só levar Jesus, nós temos que ter o mesmo sentimento, sentir a compaixão, sentir a dor das pessoas e mostrar Deus para elas. Elas estão inquietas, mas primeiro vamos lá, estamos inquietos, nós estamos inquietos por alguma coisa? Não podemos. Nós temos que mostrar que temos Deus na nossa vida. Eu falei do pregador, do pastor. Pastor da igreja, vamos dizer, Igreja da Graça, fala outra igreja para ninguém ficar ofendido. E pastor da Igreja da Graça está doente, surgiu uma doença grave, mas ele tem que pregar, é o domingo. E ele ainda tem forças para pregar. Aí ele vai diante de Deus, entenda bem, e ele faz uma oração, Senhor Deus, tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, Senhor, entrega essa situação em tuas mãos, teu poder está sobre mim, e eu creio que o Senhor está no controle, essa doença está repreendida em nome de Jesus. Chega aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, aí no meio do povo está o médico que cuida dele, e o médico diz, ele está forçando a barra, ele está representando bem, não, o que ele tem Deus com ele. Assim como falamos para as pessoas, não chores, ele não chora, porque ele tem Deus. Veja aqui Filipenses 4:6. Não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então ele entregou, ele não foi lá, não é um ator que ele representa bem, ele vai diante do espelho, lava bem o rosto, passa um pozinho ali, ó. Chega aqui, bom dia, boa tarde. Não. Um animador de plateia. Não, ele é pregador, ele é testemunha do Evangelho. É aqui, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, já tomou conta dele. Por isso ele está em paz. Assim somos nós, que temos que levar a mesma mensagem de Jesus para os que estão chorando. Não chores mais. Mas se eu estiver chorando, se eu estiver abatido, eu não vou, então, eu tenho que despertar, tem Deus na minha vida, tem Deus na sua vida. Volta a mensagem, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer dizer, se eu errei, se você errou, se nós erramos, ele é misericordioso, não fica escondido, não fique no ventre do peixe, não fique no fundo dos mares, não fique de maneira alguma de cabeça baixa, clame ao Deus misericordioso. Não importa se foi uma vez, se foi 2, 3, 4, toma uma posição, Deus, eu quero um coração limpo. Ele dá para todo mundo. Repito, o homem pode não dar. Olha, você já aprontou muito comigo, eu vou te perdoar mais uma vez, mas digo, não vou nem te entregar para as autoridades que poderia te entregar, mas não quero nem ver a tua cara. Esse é o homem. Deus é diferente. O nosso Deus é diferente, ele traz você de volta, curou você de benignidade. Então, se é pecado, vai. E se é uma doença, uma enfermidade, o que for, vá diante dele, apresente, entenda, ao Senhor, a situação. Deus, é um câncer que apareceu, Deus, é uma lesão no meu coração, é uma lesão nos meus rins que eu terei que ir para a hemodiálise, é uma lesão no meu fígado que eu tenho que esperar um transplante agora. Deus, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa, quem for, mas Deus, eu apresento a ti, invoco o teu poder para mudar essa situação. A parte de Deus vai. Aí as pessoas não vão falar para você, não chores, porque você está andando com Cristo. Mas nós temos que olhar para aqueles que não têm e mostrar Cristo para eles. Então, olhar e levar a mensagem, não chores, porque eu tenho um Deus que quer mudar a sua situação. Eu tenho um Jesus que eu ando com ele, eu estou te apresentando. Assim como ele entrou na cidade de Naim, você está levando Jesus aonde você vai, é no seu trabalho. Você vai encontrar alguém chorando no seu trabalho, não vai? Encontrar na família alguém, e você tem que ser movido de íntima compaixão por aquela pessoa da família que recebeu um diagnóstico, que está chorando. Você vai ligar e vai dizer, não chores, eu conheço um Jesus que muda qualquer situação, e vai apresentar o poder de Deus. Essa é a mensagem inicial.